Fala, filho rico! Quem não investe, não cresce. E vocês aí, como estão? Todos bem? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje irei responder a pergunta de uma seguidora lá do canal, que é a Cintia. Ela havia feito duas perguntas, né? Uma eu já respondi e agora irei responder a segunda. Bom, pessoal, conforme vocês forem tendo dúvidas aí, questionamentos, quiserem perguntar alguma coisa para mim, podem ficar à vontade. Estarei aqui para esclarecer todas as dúvidas que possam surgir aí com vocês, certo? Bom, é o seguinte, o assunto de hoje então será a respeito de um assunto importante que é relacionado a riscos de investimento. É lógico, todo investimento tem seus riscos e aí precisamos ficar a par desses riscos para poder investir da melhor forma possível. Pois bem, esses riscos são baixo risco, médio risco e alto risco. Eu irei explicar cada um deles para vocês. O baixo risco, pessoal, está relacionado à poupança, CDB, Tesouro Direto. Só que tem aquela questão, quanto menor o risco, menores são os ganhos. Quanto maior o risco, maiores são os ganhos. Então a gente precisa ter ciência disso. Se você quer ganhar muito, você vai ter que arriscar um pouco mais. Bom, no caso da poupança, é o menos aconselhável para fazer aplicações, porque a poupança hoje em dia não acompanha a inflação, tem um rendimento muito baixo, então ela não é interessante. Embora seja muito segura, ela não tem um rendimento muito satisfatório. Depois nós temos o Tesouro Direto, que são títulos do governo, aí já é um título importante a ser comprado, tem bastante segurança, é do governo, e ele tem uma rentabilidade às vezes um pouco abaixo do CDB. E o CDB, ele é seguro, só que é dos bancos, e ele te traz uma rentabilidade desses três um pouquinho melhor. Então, se você for investir o seu dinheiro, eu recomendo aí aplicar em CDB ou em Tesouro Direto. Bom, no caso do risco médio, nós temos aí o fundo imobiliário e as ações. No caso de fundo imobiliário, pessoal, tem muitas pessoas que acabam investindo em fundos imobiliários. Eu, particularmente, eu não invisto em fundos imobiliários. Por quê? Porque não são empresas que estão ao nosso alcance. O que eu quero dizer com isso? Que são empresas que a gente tem um pouco mais de dificuldade para conseguir informações. As informações não chegam até nós. Nós que temos que ir até ela. É lógico, nós precisamos ir até as informações das empresas. Mas tem informações que quando acontece alguma coisa, por exemplo, da Petrobras, Magazine Luiza, de empresas assim, a gente fica sabendo pelas notícias que correm. Então fica mais fácil da gente ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Empresas que têm fundo imobiliário, elas já estão um pouco mais distantes de nós, porque são shoppings, são galpões, e aí acabam ficando um pouquinho mais distante da coleta dessas informações. Não que seja impossível, mas sim. E o dividendo, eles acabam pagando quase que a mesma coisa que o fundo imobiliário. Então, por que não investir em empresas que estão no nosso radar, que estão mais próximas de nós, tá? Então, no caso, o risco médio está relacionado aí a fundo imobiliário e ações de empresas consolidadas. Vai ter um rendimento um pouco melhor do que, por exemplo, os rendimentos de baixo risco. E depois, por último, nós temos aí o alto risco, que diz respeito ao quê? Criptomoedas e empresas que são novas na Ibovespa. São empresas que começaram há pouco tempo no mercado de ações, então aí acaba sendo um pouco mais arriscado investir nessas empresas. As criptomoedas eu invisto, mas eu não fico falando muito aqui no canal, mas elas acabam tendo um risco muito maior do que as ações. As ações você tem mais segurança. Como tem muitas pessoas que não têm conhecimento sobre as criptomoedas, e as ações são muito mais fáceis da gente adquirir informações, como eu falei em relação aos fundos imobiliários, eu aconselho você a investir mais por segurança nas ações. Mas se você tiver um pouco de dinheiro e puder investir também em criptomoeda, seria interessante. Bom, se a gente for parar para pensar, a mais conhecida é o Bitcoin, e ela começou há muitos anos atrás, e quando ela começou ninguém dava atenção para ela, achava que ela não seria um bom investimento, mas ela com o tempo foi mostrando que não, que de fato é um bom investimento, que cresceu muito, valorizou demais. Tem muitos países hoje que o próprio governo compra
Bitcoin para ajudar na economia. Então um investimento que você precisa pensar a respeito, mas tem seu alto risco. Se você quiser reduzir os riscos, o que você precisa fazer? Você precisa diversificar, planejar e educação financeira. No caso da diversificação, quanto mais diversificado for seus investimentos, menores serão os riscos. Planejamento. Quanto mais planejamento você realizar sobre o que você pretende para o futuro, também vai diminuir os riscos que você pode vir a ter. E no caso da educação financeira, quanto mais você estudar, menores serão os riscos, porque você vai ter mais conhecimento sobre os investimentos e com isso daí você vai saber melhor sobre em qual lugar você vai alocar o seu dinheiro, em qual lugar você vai acabar investindo o seu dinheiro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, fazer algum comentário, fique à vontade. Compartilhe com seus familiares, passe o conhecimento para seus filhos, para o seu primo, seus amiguinhos aí, que a gente precisa compartilhar esse conhecimento com as crianças, porque a educação financeira no Brasil ela é muito precária. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!